Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prefeitura apresenta na CPI das enchentes relatório sobre comunidades atingidas pelas chuvas. O relatório é a ida da CPI aos locais com pessoas que foram de fato atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril e, ao mesmo tempo, a resposta aos compromissos da Prefeitura. A crise no comércio da Rua da Carioca. Até o tradicional Bar Luiz pode fechar as portas. E no Dia Nacional da Cachaça, um grupo de cachaceiros ilustres se reúne para brindar a data. Assim como champanhe é só de determinada região da França e prosecco de uma localidade específica da Itália, cachaça é só aquela que é feita no Brasil. Não saia daí, a gente volta já. Olá, o Rio TV Debate, ao vivo desta segunda-feira, vai discutir a questão do suicídio. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no Brasil. A campanha Setembro Amarelo visa conscientizar a população e reduzir esse número. Para debater o assunto, convidamos o vereador Leonel Brizola e especialistas. É segunda-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando de mais uma reunião da CPI das enchentes. A Prefeitura apresentou um relatório técnico sobre a situação das comunidades atingidas pelas chuvas no início do ano. A conclusão dos trabalhos da comissão deve acontecer no mês que vem. A audiência pública que foi alvo de um incêndio. A Prefeitura apresentou o relatório técnico das visitas realizadas às comunidades afetadas pelas chuvas. Foram 10 vistorias, em 68 pontos mapeados. O grupo de trabalho interdisciplinar da Prefeitura trouxe números e um balanço detalhado das ações. O relatório é a ida da CPI aos locais com pessoas que foram de fato atingidas pelas chuvas de fevereiro e abril e, ao mesmo tempo, a resposta aos compromissos da Prefeitura, o fundamental para que a CPI possa mudar a vida das pessoas que foram atingidas nessa chuva. Temos, portanto, duas áreas de atuação. O futuro, para que nunca mais a gente tenha gente morrendo na cidade por conta de chuvas, que a Prefeitura faça a sua tarefa, e o presente, que é como atender aqueles que foram atingidos pelas chuvas desse ano, que infelizmente a Prefeitura não estava ainda preparada, mas para o qual a gente precisa dar respostas imediatas. Eles ouviram o desabafo dos moradores das áreas atingidas. A CPI foi criada no meio do ano e tem como principais objetivos entender quais são as responsabilidades da Prefeitura e cobrar medidas para que as tragédias não se repitam. Os vereadores concluíram que as ações de manutenção e conservação já foram concluídas, mas as obras não, por falta de recursos. No mês que vem, será feita a votação do relatório final da CPI das enchentes. Esse relatório ele vai ser bastante trabalhoso, porque o nosso objetivo não é encaminhar para o Ministério Público uma lista de pessoas a ser indiciada. O nosso objetivo é conseguir fazer um diagnóstico da situação da cidade, fazer um diagnóstico da infraestrutura do município para atender as questões das enchentes, dos deslizamentos, fazer uma avaliação do que precisa mudar, tanto em termos de orçamento, de infraestrutura, como dos protocolos municipais. Leis e projetos em tramitação na Câmara do Rio buscam aumentar a acessibilidade para deficientes auditivos. Controladora-geral do município presta informações à CPI da linha amarela. CPI das enchentes recebe secretários de Ordem Pública, de Saúde e subsecretário de Defesa Civil. E Câmara do Rio realiza solenidade em comemoração ao Dia do Médico Veterinário, com entrega de moções de congratulações e louvor. O prefeito Marcelo Crivella decretou luto oficial de 3 dias pelas mortes ocorridas durante a CPI e morreu asfixiada com a fumaça. A Defesa Civil interditou todo o prédio do hospital. 4 casas vizinhas também sofreram interdições. O Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas analfabetas com mais de 15 anos de idade. O país até reduziu a taxa de analfabetismo, mas não atingiu a meta do Plano Nacional de Educação. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Alfabetização, eu conversei sobre o assunto com a Tereza Pontual, gerente de inovação e políticas educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Tereza, é um prazer receber você aqui e eu gostaria de erradicação de analfabetismo até 2024, já que a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação de 2015 não foi atingida. Então, Ingrid, é bastante difícil falar. A gente vê que isso vai dificultar muito que essa meta seja alcançada, porque a gente não vê os governos tendo ações e estratégias específicas para lidar
com esse desafio. Mas a gente entende que o PNE também traz 20 metas, né? São metas bastante ambiciosas, a gente não tem consequências para o não alcance das metas no PNE. Então, como responsabilizar também ninguém, é uma autarquia do MEC que está ali produzindo estudos, gerando os indicadores, fazendo esses relatórios de acompanhamento, mas não consegue, de fato, responsabilizar nenhum ente federal. Jovens e adultos, né, acima de 15 anos, é ainda mais difícil, porque fica a cargo das secretarias de educação, sim, mas eles também têm a responsabilidade por alfabetizar as crianças na idade certa, né? E aí acho que essa acaba sendo uma meta que, de certa forma, toma prioridade. Não dá nem para discordar disso, né? Mas é realmente complicado conseguir fazer com que essa população que já está fora da escola, trazê-la de volta é muito difícil. Porque, na realidade, esses números correspondem a um pouco mais de 11 milhões, né, de o mercado de trabalho com relação à mão de obra qualificada, Tereza. Eu acho que o nosso problema de mão de obra qualificada vai para bastante além do analfabeto, né? Porque a gente tem esse problema de analfabetismo, sim, é uma herança até da época que a gente realmente não tinha uma educação pública para todos, mal tinha acesso. Mas a questão que mais preocupa, acho que quem trabalha com educação, é que mesmo quem está na escola, a gente muitas vezes não consegue que eles sejam alfabetizados com qualidade, né? Que eles consigam realmente sair da situação de analfabetos funcionais. Explica pra gente o que é o analfabetismo funcional. É isso, a pessoa consegue ler uma frase, escrever, mas não consegue entender aquilo que está lendo, mesmo aquilo que está escrevendo. Copia, né, consegue escrever alguma coisa, mas não tem essa fluência, não consegue realmente... Exato, não consegue realmente usar isso para o seu sentido maior, sentido social, né? Não consegue, de fato, ter essa habilidade consolidada. E como acabar, na sua opinião, com o analfabetismo funcional, que atinge, né, faz parte da grande parte dos alfabetizados, o analfabetismo funcional. Com certeza. A gente tem que ter um foco maior na alfabetização na idade certa, então acertar esse início da trajetória, né? As crianças, quando entram no ensino fundamental, com 6 anos no primeiro ano, precisam que logo no início, que essa alfabetização seja feita de já alfabetizados. A gente tem um histórico no Brasil de dizer que, é um ciclo, demora até 9 anos, está ok, até 8 anos, né? Até o final do terceiro ano, muitas crianças já fazem 9 anos nessa etapa, e aí era ok alfabetizar até o terceiro ano, final do terceiro ano. Mas não é ok, né? Assim, as crianças privilegiadas que estão nas escolas particulares aprendem a ler e escrever com 6 anos, não espera-se até 8 anos para que isso seja consolidado. O que deveria ser uma realidade para todos. Para todos, senão isso, na verdade, que acontece é uma desigualdade de oportunidade, porque logo no início você já está separando completamente e condenando, na verdade, as crianças que estão na escola pública a um futuro, a uma trajetória escolar muito mais difícil, né? Com muito mais barreiras e com muitas reprovações, abandono, etc. Então, começar direito, né? Conseguir uma alfabetização bem feita, com qualidade. E a gente tem exemplos no Brasil. Uma base, é muito importante ter a base muito boa, sim, não é? Sim. Que na realidade é o que faz você deslanchar daí para frente, não é? Sem dúvida, a alfabetização é a base de tudo e ela precisa ser priorizada por todas as secretarias de educação para que ela seja feita no momento certo, da forma certa, com os resultados daí devidos. A prioridade de vocês para as crianças, né? Com certeza, exatamente. O Rio foi um dos estados que atingiu essa meta. Exatamente. Né? Na sua opinião, qual é a realidade do Rio? O estado do Rio chegou a 97%, né? Nessa autodeclaração de pessoas alfabetizadas com 15 anos ou mais. Mas, infelizmente, na educação básica, no caso das crianças que estão começando, o Rio vai muito mal. Assim, a gente tem uma... Tereza, para finalizar, na sua análise, a criação da política nacional de alfabetização é positiva? Muito positiva. Eu acho que focar em alfabetização e sinalizar isso nacionalmente, né, o governo federal dando esse enfoque, é muito importante, porque de fato essa é a base, a gente precisa começar por aí. No entanto, a gente fica no aguardo um pouco de como isso vai ser implementado, né? Eu acho que tudo que saiu até agora não nos dá insumos suficientes para ver como que isso vai acontecer na prática, né? Como vai ser a implementação dessa política lá na sala de aula, como é que isso vai sair do governo federal, sair do MEC, do gabinete, chegar na sala de aula para os alunos. Isso tem que passar pelas secretarias de educação, tem que passar pelo Estado, tem que passar pelos municípios e tem que ser feito em regime de colaboração. E a gente não vê esse esquema todo, né? Essa estratégia de implementação
de forma clara. O que acaba ficando mais distante ainda, o Plano Nacional de Educação de 2015, que a meta era até 2024. Exatamente, exatamente. Temos um longo caminho ainda pela frente, mas temos que acreditar que vamos conseguir avançar. Com certeza, se Deus quiser. Muito obrigada, Tereza. Obrigada, Ingrid. E você vai ver no próximo bloco. Crise ameaça de fechamento um dos mais tradicionais bares do centro. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também está no estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. O mercado de franquias no Rio de Janeiro não conhece crise. O número de marcas cresceu 15% no segundo trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado é um faturamento de mais de 4 bilhões de reais. Um retrato do crescimento do mercado de franquias pode ser visto na 13ª edição da Expo Franchise, no Centro de Convenções Sul-América, na Cidade Nova. Mesmo com a crise, tem gente querendo empreender. Franquia eu vejo como um bom negócio, mercado, facilidade, tamanho do negócio. São vários itens que você tem que colocar dentro de uma caixinha e depois tentar viabilizar isso. Na 13ª edição da feira, realizada pela Associação Brasileira de Franchise Rio, o empreendedor poderá encontrar opções para todos os bolsos e gostos. O evento tem um espaço dedicado às microfranquias, que muitas vezes é a porta de entrada para muitos empreendedores, principalmente em período de crise. O sistema de franquia brasileiro é tão sensacional que ele passa, apesar de ser todo voltado para o setor privado, ele passa a ser uma grande solução social. Pessoas que perderam emprego, pode ser com 20, 30 anos de emprego, não importa a idade, não tem preconceito no franchise. Sendo um aluno que saiu da universidade, uma pessoa de mais idade, sempre é bem acolhido quando mostra para o franqueador que ele tem garra, determinação, que ele quer crescer na vida, que ele quer ter um negócio próprio. Fez essas provas para o franqueador, pode ser homem, mulher, em qualquer idade, certamente vai ser muito bem recebido. De acordo com os dados da ABF, as microfranquias vêm mantendo um ritmo de crescimento superior à média geral do setor. Cresceram 8% entre 2017 e 2018 em número de redes, saltando de 545 para 589 no período. O segmento com maior número de microfranquias é o de saúde, beleza e bem-estar, seguido de comunicação, informática, eletrônicos e serviços educacionais. Muitos chegam aqui em busca de um sonho, mas saem com uma boa oportunidade de investimentos. São mais de 200 estandes que oferecem opções de moda, beleza, tecnologia, gastronomia e muitos outros serviços. As pessoas não podem confundir que franquia não é investimento. Isso que eu mais falo dentro da minha companhia, porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu estou empregada, eu estou querendo investir naquela franquia. Cuidado, se você está empregado e acha que franquia vai ser investimento, não é trabalho. Se você não for trabalhar, não monte nenhuma franquia, porque você não vai sair do seu trabalho porque esse negócio não vai lhe dar dinheiro. Os lojistas da Rua da Carioca lutam contra a crise financeira e a decadência da região para sobreviver. O Bar Luiz, por exemplo, atravessa a maior crise desde a inauguração na Rua da Carioca em 1927. A proprietária do bar chegou a anunciar o fechamento do estabelecimento, o que pode não mais acontecer. Durante a semana, filas gigantescas se formaram diante do Bar Luiz. Sensibilizados com a situação, empresários prometem ajudar a proprietária. Ela
nasceu Rua do Egito em 1697, virou Rua do Piolho em 1741 e 107 anos depois se tornou o que é hoje. Carioca era o nome de um chafariz onde a população ia buscar água no Largo da Carioca. E a via era o caminho que levava até lá. Assim surgiu o nome definitivo da rua, que é uma relíquia da cidade. Desde 2013, ela é patrimônio histórico do Rio. Nos seus sobrados, uma mistura de estilos que revelam uma história curiosa. Para os moradores daqui, o mais importante era o comércio, já que ele é que trazia o sustento. E o que sobrasse virava residência. Assim surgiu o nome Sobrado. As lojas ficavam embaixo e as moradias em cima. A decoração das fachadas era muito importante, já que ela é que dava status e atraía os fregueses. 171 anos depois do surgimento da Carioca, os lojistas lutam contra a decadência, que está fazendo desaparecer o comércio local. De acordo com a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e adjacências, a SARCA, os problemas começaram quando a Ordem Terceira da Penitência, dona dos imóveis que ficam do lado ímpar da rua, decidiu entregá-los a um banco para pagar dívidas. Os imóveis da Rua da Carioca não estavam registrados no RGI. Então o banco que comprou não foi obrigado a respeitar os contratos de 5 anos. Então eles denunciaram os contratos e, em seguida, começaram a aumentar o valor dos aluguéis. Das 18 lojas compradas e alugadas pelo banco, 12 já fecharam. Os lojistas não suportaram os novos valores dos aluguéis, que variam, em média, entre R$12 mil e R$13 mil. Isaías começou a trabalhar na Rua da Carioca em 1997, quando o comércio ainda era forte. Ficou até o ano 2000 e voltou recentemente. Ele é vendedor nesta loja de acessórios e instrumentos musicais e diz que ficou surpreso com o que aconteceu na região. Fiquei chocado logo nos primeiros dias que eu pisei na rua. Não só o movimento de lojas fechadas, lojas que está aberta, não tem aquele movimento que tinha antigamente. Para os comerciantes, 2 fatores podem explicar a grande queda do movimento na Rua da Carioca. Um deles foi o fim de vários pontos finais de ônibus aqui na Praça Tiradentes. E o outro foi o surgimento do VLT, que levou embora muita gente que passava por aqui. A dona do secular Bar Luiz concorda e acrescenta que a violência e outros fatores também ajudaram a afastar muitos clientes. À noite, a rua é muito mal iluminada. A rua, eu via sempre garis passando aqui, já não estou vendo com tanta frequência. Eu não sei o que está havendo. Eu não me atrevo a querer apontar para a prefeitura as falhas ou os acertos, ou o que ela tem que acertar, porque isso não cabe a mim. O bar passa pela maior crise da sua história e esta pode ser a última semana de funcionamento. Por isso, a direção decidiu fazer uma despedida que provocou filas gigantescas durante toda a semana. Catarina frequenta o bar desde os anos 70 e lamenta a situação. Uma perda para a cidade, né? Em termos culturais, porque as pessoas que frequentam aqui sempre vieram em tempo para uma conversa boa, um chopp bom, uma comida boa. O Bar Luiz nasceu em 1887 e passou por 2 outros endereços antes de chegar à Rua da Carioca em 1927. O nome também era outro, Adolphe, o que provocou muita confusão. O Bar Luiz ele surgiu com a Segunda Guerra Mundial, porque eles colocaram o nome de Bar Adolphe no bar, em homenagem ao Adolphe, que era quem fazia as quedas de braço aqui no bar. Só que Bar Adolphe, durante a Segunda Guerra Mundial, né, Adolf Hitler, vieram alunos zangadíssimos do Pedro II para apedrejar esse local. E aí o Ari Barroso, que estava sentado aqui, que era um freguês assíduo, deu um sermão em todo mundo, falou que o Adolphe, na verdade, era um brasileiro como eles, mas como o Ari Barroso não estaria aqui sempre para defender, eles resolveram criar o nome de Bar Luiz, que era um nome bem brasileiro, para poder manter o bar sempre seguro. Mas nem tudo está perdido. Muita gente está sensibilizada com a situação do bar, que é um símbolo da boemia da cidade. A chefe Roberta Sudbrack pediu ajuda nas redes sociais. Uma história parecida foi tema de um grande sucesso do cinema nacional.
Em 1983, o filme Bar Esperança, o último que fecha, contava a história de um bar em Ipanema que estava prestes a fechar para dar lugar à construção de um edifício. E um grupo de pessoas se reúne para tentar impedir a demolição. O filme foi gravado no Bar Luiz. Famoso pelo chopp e por alguns pratos típicos alemães, como o salsichão e a salada de batata, o Bar Luiz vinha tendo cada vez menos clientes nos últimos meses. Só que a situação pode mesmo ser revertida. A dona do Bar Luiz confirma que recebeu proposta do proprietário de um bar concorrente e agradece a todos que, de alguma forma, tentam manter viva a história do Bar Luiz. Tomara que o conjunto de colaborações permita que a gente reverta esse processo. Nós estamos há 2 anos aí trabalhando seriamente no vermelho e chega um momento que é insustentável. Toda empresa, ela vive de venda e se não há venda suficiente, ela morre, infelizmente. Ela foi por muitos anos marginalizada e considerada uma bebida inferior às demais. Hoje a cachaça ganhou sofisticação, adquiriu o status de bebida símbolo do país. E no Dia Nacional da Cachaça, um grupo de cachaceiros ilustres se reuniu para comemorar a data. Celebrar o Dia Nacional da Cachaça só se for ao redor de uma mesa de bar. Um dos maiores símbolos brasileiros, a bebida é praticamente da mesma idade do país. Os primeiros registros da produção datam do início da exploração portuguesa. A extração do líquido da cana-de-açúcar acontece de norte a sul e o Rio de Janeiro, com cerca de 30 produtores e mais de 60 alambiques, é o segundo estado em exportação, atrás apenas de São Paulo, onde se concentram as gigantes do setor. 13 de setembro, Dia Nacional da Cachaça. Hoje é o dia da cachaça e tome celebração. Recorda a velha cachaça com caju lá do sertão. Tomo cachaça da boa e meu pensamento voa nessa comemoração. No Nordeste, o consumo da cachaça é tradição. As mulheres lá bebem muito, viram o copo mesmo, porque a cachaça combina muito com o forró, né? E eu acho que você dança, você vai suar e a cachaça, ela só ajuda. Se ela tempera a conversa, ela anima o forró também. Por aqui, a apreciação mais rebuscada vem crescendo ano a ano, até porque não existe cachaça igual. A versatilidade do destilado pode ser percebida na variedade de tipos, rótulos, garrafas elaboradas e preços. Há cachaças que custam até R$ 3.500. Como é que você bebe tradicionalmente uma cachaça? Num copo de 60 ml, um shot, e você vai degustando a cachaça ao natural. Mas se você quiser colocar um copo um pouquinho maior, botar uma pedra de gelo, não pode? Pode. Pode colocar uma pedra de gelo. Você quer colocar sua cachaça dentro do freezer para beber ela gelada? Pode, vai ficar boa também. Você quer fazer drinks além da caipirinha, que já é tradição também? Quer fazer um mojito com cachaça? Pode fazer um mojito com cachaça. Outros drinks variados, todos com cachaça. Então, a cachaça tem todas essas possibilidades. Antes marginalizado, o termo cachaceiro, para quem estuda o assunto e degusta a bebida, é bem aceito e valorizado. A gente tem documentos do século XVIII em Minas Gerais que mostram que quando se fala em assuntos sérios, tipo tributação, era chamado de aguardente, aguardente da terra, vinho da cana. Quando falava em confusão causada pelas baixas extrações da sociedade, principalmente os negros escravizados, aí se usa o termo cachaça. Então, o termo pejorativo ligado a cachaça e cachaceiro vem de muito longe, mas isso está sendo mudado aos poucos. Assim como champanhe é só de determinada região da França e prosecco de uma localidade específica da Itália, cachaça é só aquela que é feita no Brasil. As demais são aguardentes. Há uma série de especificações para a produção da bebida. Certamente cachaça com sabor não é cachaça. Cachaça hoje é um termo de denominação de origem de um destilado fabricado no Brasil, oriundo do mosto da cana-de-açúcar, que tem que ter graduação alcoólica entre 38 e 48 graus centígrados. A gente comemora no dia equivocado, mas o importante é a gente comemorar. A 13 de setembro foi o dia em que houve a primeira proibição de produção de cachaça no Brasil, que foi em 13 de setembro de 1648. A cachaça teve dentro de um projeto de
de libertação do país e por isso que ela funciona como símbolo e é por isso que a gente comemora o 13 de setembro. Que esse ano caiu justamente numa sexta-feira, então nada melhor do que celebrar a cachaça com um brinde. Brinde a cachaça. Viva a cachaça. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima.